Algumas frases que a gente ouve por aí, que a gente nem sabe mais quem disse, de tantas pessoas a quem elas são atribuídas. Uma delas, que é aquela pregue todo tempo, se for preciso as palavras. Eu já vi de tantas bocas, né? Porque foi Francisco de Assis que disse, porque foi não sei quem que disse, porque foi... Então assim, você já nem sabe mais quem falou. E uma delas que eu gosto bastante, também eu não sei, porque eu já ouvi de tudo quanto é gente. Todo mundo fala que alguém disse essa frase. A primeira vez que eu ouvi, me disseram que foi na boca de Lutero. Mas de fato eu nunca li nada em Lutero que tenha isso, embora seria coerente ele ter dito uma coisa dessa. E de fato você pesquisa assim, você não vê onde acho que alguém um dia falou isso, e ou colocou na boca de alguém mais conhecido, ou alguém de fato falou, alguém mais conhecido falou, mas a gente não sabe exatamente. Mas uma frase que eu gosto muito que diz que sempre que o Evangelho é pregado em sua pureza, vai haver conflito. Sempre que o Evangelho é pregado em sua pureza, o Evangelho propriamente dito, vai gerar conflito. Abram suas Bíblias, nós estamos na segunda mensagem, expondo 1 Timóteo. Então abram aí 1 Timóteo capítulo 1. Nós vimos semana passada toda uma introdução, uma apresentação da carta, onde ela se situa aí na história de Paulo, né, do apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta. Nós vimos também uma apresentação que Paulo faz, não tanto dele, lembra, mas da autoridade com a qual ele dizia tudo isso, ele escreveu essa carta. Ele fala que ele é um apóstolo de Deus, da parte de Jesus Cristo, né? Apresentando a autoridade por trás desses seus escritos apostólicos. E depois ele apresenta o seu destinatário, que é Timóteo. Então nós olhamos os 2 primeiros versículos desta carta de 1 Timóteo. Então nós vimos também quem é esse jovem aqui, Timóteo, a quem ele chama meu verdadeiro filho na fé. E agora eu quero que vocês deem uma olhada no versículo 11. E nós vamos ver todo esse grande parágrafo, né, do versículo 3 até o versículo 11. Daí a gente vai começar pelo final, para depois ir para o versículo 3. Paulo diz assim, em 1 Timóteo capítulo 1, vocês acharam aí, versículo 11. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Mais uma vez, esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Lembra qual que é o tema da nossa série em 1 Timóteo? Os deveres da sã doutrina. Lembra o que a gente quer dizer com os deveres da sã doutrina? É tanto que nós devemos fazer com a sã doutrina. Então vê que Paulo vai falar bastante sobre isso. Inclusive o próximo estudo vai ser... Paulo fala muito sobre a nossa responsabilidade com essa doutrina, mas por outro lado, quais são os nossos deveres como cristão, uma vez que nós cremos nessa doutrina? E aí a gente está pensando em algo muito mais prático aqui. Agora, não sei se você já teve algumas conversas com pessoas que creem, algumas pessoas que dizem assim, a gente precisa menos de religiosidade, essas coisas assim, e olhar mais para o que Cristo falou. E de fato, quando a gente olha para toda essa confusão na religiosidade que existe hoje em dia, a gente tem que mesmo voltar para o ensino de Cristo. Mas eu já ouvi uma vez alguém falando, aliás não só uma, viu isso alguma vez falando, e depois outra pessoa falou isso para mim. Falou assim, que a gente tinha que ler menos Paulo e mais Jesus. Aí eu falei, bom, o que você quer dizer com isso? E aí ele falava assim, não, Paulo é um cara muito duro, muito rigoroso, assim. Jesus prega uma mensagem de amor, de paz, de união em todo mundo. Mas Paulo é meio antiquado em algumas coisas. Eu falei, bom, você está lendo pouco Jesus e pouco Paulo. Essa é a verdade. Você acha que tem tanta diferença assim.
Mas na verdade, tanto Jesus não era tão inclusivista como você imagina, é só ler as duras que ele dava em vários grupos de pessoas lá no Novo Testamento para dizer que às vezes ele ficava bravo com as pessoas, e ficava mesmo. Mas você vê também que Paulo prega o evangelho da graça. Paulo prega a paz, o muro de inimizade que foi derrubado. Não há tanta diferença, mas as pessoas criaram uma ideia na cabeça de que Jesus Cristo veio e pregou o amor, a paz, e aí chegou Paulo e estragou tudo. E Paulo está pregando algo mais duro, mais rígido, como de fato às vezes ele faz, e não é à toa que ele faz. E uma dessas vezes que ele é duro, a gente vai ver na mensagem de hoje. Mas é interessante o que Paulo fala, porque Paulo está defendendo a sã doutrina, e ele faz questão de dizer aqui que a sã doutrina se vê no glorioso evangelho que lhe foi confiado. Qual evangelho é esse? O evangelho do Deus bendito. Paulo está dizendo, a sã doutrina é igual ao evangelho. Então, quando Paulo está defendendo uma sã doutrina, ele está defendendo a grande mensagem cristã, que desde Moisés, o primeiro escritor do Pentateuco, até João, o último escritor lá de Apocalipse, é a mesma mensagem, é este evangelho, porque essa mensagem que vem de Deus. Toda vez que a gente ensina sobre bibliologia, é muito interessante pensar como que 1500 anos de escrita, parou para pensar nisso? Gênesis escrito aí em 1400 a.C., Apocalipse escrito em 96 depois de Cristo. Você tem 1500 anos, 40 autores diferentes, contando uma só história, passando uma só mensagem. Isso é impensável. Autores de culturas diferentes, com 1500 anos de distância, concordarem entre eles. Porque esse evangelho não foi dado por homens, foi dado por Deus. Então Paulo deixa muito claro aqui, essa doutrina, as nossas responsabilidades, tanto em relação a essa doutrina, como as consequências da minha vida por crer nessa doutrina, é exatamente igual do que o evangelho. Inclusive, a mensagem que Jesus Cristo veio deixar aqui. Agora, lembra então, toda vez que o evangelho é pregado em sua pureza, vai haver conflito. Não tem jeito, vai ter conflito. Aliás, a gente sabe que Jesus Cristo, a gente viu isso na aula, né? Jesus Cristo, ele deu a sua vida, ninguém podia tirá-la, ele mesmo deu, a gente viu isso nas aulas de cristologia, mas a própria Bíblia afirma que os homens mataram Jesus. E por que o mataram? Por causa do evangelho que ele pregava. Então Paulo vai deixar bem claro aqui que vai haver conflitos quando se defende essa doutrina. E, aliás, essa terceira parte da mensagem nossa vai ser uma receita para esvaziar a igreja. Aguenta aí, vocês vão ver quando a gente vai chegar. Porque essa doutrina é o evangelho. O evangelho esvazia a igreja. Pelo menos de pessoas que não querem crer no evangelho, entendam bem, né? Então olha o que Paulo diz a partir do versículo 3. Ele vai explicar os motivos pelos quais ele deixou Timóteo lá em Éfeso. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Paulo então, iniciando, depois daquela saudação que nós vimos no estudo passado, na pregação passada, Paulo agora está iniciando propriamente a carta, falando assim: Timóteo, eu te deixei aí, lembra aquele, lá em Atos 20, que ele despedindo dos líderes, dos presbíteros lá de Éfeso, ele fala assim, eu estou prevendo que lobos vorazes entrarão aí para destruir o rebanho, e alguns dentro de vocês mesmo. Então, nisso tudo, Paulo fala: Timóteo, sinto muito, mas eu estou deixando você aí nesse meio, no meio dos lobos. Agora, para que, Timóteo, que eu estou deixando você aí? Para que você cale esses lobos. Timóteo tinha um dever com essa doutrina. Algumas pessoas ali, Paulo já estava prevendo aqui em Atos 20, talvez por conhecer já algumas pessoas, porque ele cita pelo nome algumas dessas pessoas aqui na carta, mas Paulo já prevendo isso, ele fala assim: essas pessoas vão ter que ser caladas, porque essa doutrina, o evangelho, não significa que tudo que é falado é correto, significa que aquilo que é falado, que Deus quer que seja falado, é o correto. Interessante que essa expressão aqui, Timóteo, eu ordeno
é uma ordem mesmo de Paulo. Como se Paulo tivesse falando, essa é a sua responsabilidade. Você não tem opção, Timóteo. Não vai ser querer ser bonzinho, querer que as pessoas gostem de você, abrir um pouco o evangelho, falar assim, não, quer saber, vamos ser menos rígidos, vamos pregar mais paz e amor. Tá? Eu costumo dizer assim, você quer que as pessoas te amem mesmo? Abra uma sorveteria aqui em Ribeirão Preto. Todo mundo vai te amar. Porque Ribeirão é calor, todo mundo vai ficar feliz com você. Seu vizinho, então, nossa, eu abri uma sorveteria do meu lado. Então você vai ser amado por todo mundo. Agora, você pregar o evangelho pode ser que vai gerar conflito, de vez em quando. E Paulo vai usar essa expressão várias vezes. Vamos ver que vai aparecer umas 5 vezes na carta. Lógico, às vezes a versão em português usa alguns sinônimos, mas umas 5 vezes na carta fala, Timóteo, eu te ordeno, Timóteo, eu te ordeno, Timóteo, você não tem outra coisa a fazer a não ser isso que eu vou te falar. Porque isso é o nosso dever em relação a essa doutrina. É isso que nós devemos fazer com essa doutrina. Então, qual que era essa função de Timóteo aqui? Né? Paulo diz, eu te deixei em Éfeso, então, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Interessante é que a língua grega tinha 2 palavrinhas para outras, que na verdade aqui quando a minha versão traduziu por doutrinas falsas, a ideia é de uma outra doutrina. Agora, tinha 2 palavrinhas. Tinha uma palavrinha que era outra, mas da mesma substância. É aquela palavra que Jesus usa, por exemplo, lá em João, quando vai falar do outro Consolador que iria vir, que era o Espírito Santo. Ele fala, eu vou enviar um outro Consolador, mas um outro Consolador como eu, da mesma substância. Aí eles usavam a palavrinha alos, em grego. Mas quando eles queriam dizer que é um outro, mas que não tem nada a ver com esse aqui, eles usavam a palavra héteros. Que de onde vem as nossas palavras, né? Por exemplo, hétero, alguma coisa, quem é o outro, né? O heterossexual gosta do outro sexo, o homo gosta do mesmo sexo. Então, esse hétero, assim, não tem nada a ver, é diferente, é outro. Paulo dizendo que algumas pessoas pregavam uma heterodoutrina. Ou seja, não é uma ramificaçãozinha dessa doutrina. Não é algo aceitável. Não é assim, tudo bem, mensagem deles diferente, mas vem tudo bem do jeito de Deus. Vamos aceitar tudo. Paulo fala, não, eles pregam uma coisa totalmente diferente do que é essa doutrina. E olha que a gente está falando de Paulo, que por incrível que pareça, quando eu, lendo a Bíblia, esperava que Paulo fosse ser mais beligerante, assim, sabe, mais bélico ele nem sempre faz isso. Várias vezes, lembra? A gente viu isso no estudo de mutualidade. Quando Paulo fala assim, alguns acham que pode comer carne, e outros falam que não, que se comer carne não, se onde se viu não pode comer carne. O que Paulo fala? Aceitem-se. Ninguém está certo, ninguém está errado. Sim, aceitem-se. É claro que ele tem uma posição ali, mas a grande questão é, tranquilo, aceitem-se, né? Isso, ele está falando isso de menos. Aí alguns acham que um tem dia que é mais santo que o outro, outros acham que não, todos eles são iguais. O que ele vai falar outra vez? Aceitem-se. Suportem uns aos outros, isso é normal. Então nessas questões, Paulo não vai ficar entrando em pipicoinhas e falar assim, não, mas peraí, vamos fazer uma assembleia, vamos resolver, se a gente pode fazer um churrasco, tem que ser só alface aqui na igreja. Ele não vai fazer, ele falou assim, gente, só de menos. Então o que o pessoal estava ensinando aqui não era uma bobeirinha isso daqui. Não era isso que Paulo estava combatendo. Não é falar assim, vocês só vão se reunir em igrejas que fazem churrasco, porque você é vegetariano, ou vocês só vão reunir em igrejas que não comem carne, quer comer carne, não é essas bobeirinhas que ele está falando aqui. E eu sei que para quem é vegetariano vai falar assim, bobeirinha, né? Para mim é muito importante isso. E a gente pode dizer, bom, para mim o churrasco é muito importante. A gente respeita o que é importante para cada um, sem problema nenhum. Então Paulo está dizendo que é uma heterodoutrina, é uma outra doutrina que não tem nada a ver com a mensagem de Deus. O evangelho que ele recebeu de Deus não tem nada a ver com isso. E mais, além de ensinar doutrinas falsas, né, essas outras doutrinas, ele ainda diz, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Paulo ainda fala que esse pessoal estava recebendo influências erradas. A gente viu também hoje na aula de manhã que existem 2 grandes grupos que Paulo sempre estava debatendo com eles. Lembra que ele falou? Ele ainda, até o comecinho de 1 Coríntios para mostrar isso, né? Tinham os gregos, com toda a sua filosofia de vida, todo o seu pensamento filosófico,
E tinham os judeus, com toda a sua religiosidade. É só ler 1 Coríntios, é só ler Romanos, é só ler essas cartas, você vai ver que Paulo vira e mexe para bater nesses dois grupos. Porque esses dois grupos achavam que conseguiam, né, o grego pensava isso mesmo, e o judeu pensava isso mesmo, que conseguia se justificar diante de Deus, ou pela filosofia, isso eram os gnósticos, né, ou acharam um conhecimento inacessível para ninguém, o filósofo conseguia isso, e o judeu achando que pela prática da lei, por cumprir as questões da lei, ele iria se justificar. E Paulo vira e está batendo nesses dois grupos, dizendo que não é nem um pelo outro, é por Jesus Cristo, é pela fé, pela graça de Jesus por meio da fé. E é interessante que bem aqui ele vai dizer exatamente isso, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Quem gostava de genealogia até não poder mais? Você olha lá na Bíblia, né, no Antigo Testamento, a gente começa a ler lá Gênesis capítulo 1, 2, 3 e 4, você acha legal a história da criação, né? Gênesis 1, 2, Gênesis 3 tem a queda, Gênesis 4 tem Caim e Abel, a descendência de Caim, que multiplica lá também, tudo mais. Aí chega Gênesis 5, aí você começa, gente, o que é isso? Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Pra que isso daí? Aí você vai então para números, nossa, aí começa, né? É aqueles capítulos que você está lendo a Bíblia, você quase desiste quando você está lendo a Bíblia, você fala assim, você começa o ano, né, de janeiro, e fala assim, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro esse ano. Esse ano eu vou. Quando você chega nessas partes, você fala assim, gente, não dá. Para que tanto nome assim? E ainda é difícil pronunciar, isso é o problema, né? Você trava a língua ali para você falar tanto nome diferente. Aí você chega nos evangelhos, você fala, não, vou começar a ler então alguma coisa mais, né? O evangelho, você vai no evangelho de Mateus. Como começa o evangelho de Mateus? Genealogia de Jesus Cristo. E começa a genealogia. Aí você fala, por que tanta genealogia? Porque o judeu ama essa coisa. O judeu ama. É interessante, né? Todo mundo quer sair do Brasil agora, né? Não quer. Quer sair do Brasil. Você pode ver, brasileiro sai do Brasil. Passa 2 gerações, ele até esquece que é brasileiro. Já não é mais. Né? Já está assim. Meu filho dele já nem é brasileiro mais. Porque já tem outro país. Agora o judeu, ele pode ficar 15 gerações aqui no Brasil. Você vai perguntar para ele o que você é. Ele falou, sou judeu. E ele vai falar a tribo ainda dele. Judeu da tribo de Sacar. Sou lá, da região de não sei quem. A gente conhece uma pessoa aqui da igreja do meu sogro lá, que ela fala, eu sou a judia da tribo tal, ela fala até a tribo que ela é, né? Eu falei, caramba, como que é? E faz um estudo para voltar. Eles gostam dessas coisas. Por quê? Porque eles acham que essa ligação com Abraão é o que vai trazer a salvação para eles. Por isso que eles acham isso tão importante. Se eu sou judeu, automaticamente eu tenho as bênçãos de Deus. Paulo vai deixar isso bem claro em Romanos, que na verdade quem é descendente de Abraão é aquele que é descendente pela fé, e não descendente pela carne. Porque nem todo, lembra que Paulo vai dizer lá, israelita é israelita espiritualmente falando. Não é porque o cara nasce judeu que ele está automaticamente salvo. Pelo contrário, ele precisa de Jesus Cristo tanto quanto qualquer outra pessoa deste mundo. Mas esse grupo acha que assim, não. Aqui, ó, genealogia. E aí se você não for, né? Se você for um judeu misturadinho, você está perdido. Estava perdido naquela época. Tanto é que os samaritanos brigavam com os judeus por causa disso. Os judeus brigavam com os samaritanos, né? Porque eles eram misturados. Era judeu, mas era judeu misturado, mas já nem não servia. Tinha que ser puro sangue. Eles gostavam disso. Agora quem gosta de mito? Grego ama mito. Amava aqueles mitos de Homero, a Ilíadas, para explicar todo o surgimento ali da terra. E, bom, ele falou isso hoje também, quando esses mitos entraram na igreja, trouxe grande confusão para o cristianismo. O judaizante também entrou, né? Aquela prática da lei, Paulo vai combater isso claramente em Gálatas, em várias cartas. Mas esses mitos gregos talvez é mais sutil para a gente. Porque obra da lei é muito fácil, mas esses mitos são sutis. Quer ver? O William falou muito bem aqui do Hades. Né? O que é o Hades para o grego? É o lugar dos mortos, tanto o lugar dos mortos, quanto o nome do Deus que comanda o lugar dos mortos. E aí tem cristão que fica dando tanta atenção para mito e genealogia, essas coisas assim, que ele pensa o quê? Que Satanás governa o inferno, assim como o Hades governa o Hades lá. Então, ele é o rei do inferno. Aí sabe o que isso criou no cristianismo? Um dualismo cósmico. É quase o yin e o yang, sabe? Duas forças, o bem e o mal, que se degladiam por toda a história e no fim a gente vai ver,
tomara que seja o bem que vença. Tem muito cristão que pensa isso. Assim, deixa os mitos de lado um pouco e começa a ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vê que Satanás é de fato alguém bem ruim. Claro. Ele era um anjo, caiu, estava um dos piores dos inimigos, um dos piores inimigos do cristão, além de nós mesmos, essa natureza pecaminosa. Mas é interessante que quando você lê a Bíblia, Satanás nada mais é do que mais um dos instrumentos de Deus para fazer a vontade dele. Ele não tem independência, ele não tem autonomia, ele não tem vontade própria. Deus não fica assim, vamos ver se eu vou vencer, porque ele é poderoso, né? Tá ali o bem e o mal lutando. Não, Satanás vai tentar Jó, chega lá para Deus, ele quase ajoelha e pede, por favor, eu posso? Aí Deus fala, você pode, só não pode fazer isso. Ele obedece. Ele não fala assim, que eu não vou tirar a vida dele, não, espera aí para ver. Não, tudo bem, Deus, é isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer exatamente o que você disse. Ele continua sendo uma pessoa ruim, não estou dizendo que ele é bonzinho. Mas a gente criou uma ideia por causa desses mitos que entram na igreja e aquela dualismo. Percebe como é um outro evangelho que você está pregando. Você enfraquece o Deus que a gente crê, que é o Deus que governa todas as coisas. E nem Satanás tem esse poder de guerrear e pede igualdade com Deus e vamos ver quem vai vencer no final. Você muda o evangelho, muda essa doutrina, por causa da atenção para esses mitos, essas fábulas. Então Paulo está dizendo, além de eles ensinarem outra doutrina, eles estão dando atenção para essas coisas que prejudicam a sã doutrina. Mitos e genealogias intermináveis. Sabe o que causa tudo isso? Causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Ao invés de ficar promovendo a obra de Deus, a galera fica fazendo uma árvore genealógica, os judeus lá, para saber de que tribo cada um era, aquelas genealogias. Ao invés de promover a obra de Deus, o pessoal ficava lendo lá os gregos para saber que mito que a gente poderia usar, e que os gnósticos, né, que nessa época já estavam bem proliferando no primeiro século ali, o proto-gnosticismo, a influência disso, porque aparentemente, né, a filosofia grega, né, se você lê muito grego, parece que você é mais culto, né? Um dia desse, há um tempinho já, eu estava lá na Academia do Zabel, aquele que veio nos visitar esses dias, finalmente vocês conheceram o Zabel, a gente tanto falava dele, e quem não veio, acabou, vocês não nos conheceram. Não, brincadeira, eu veio aqui sempre. Mas aquele amigo nosso, ele tinha uma academia aqui, daí eu lembro que eu estava lá na academia uma vez, e aí, conversando com um rapaz, eu falei, você já leu a Bíblia? Ele falou, não, minha pegada é outra. Eu falei, é? É. Eu leio Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E aí? E aí que você lê Sócrates? Mas não parece assim, o cara fala assim, eu leio Sócrates, parece assim, nossa, o cara está em outro patamar, porque é a filosofia grega, conhece-te a ti mesmo. Sabe, não dá essa impressão? E por dar essa impressão, o pessoal fala assim, não, então se eu trouxer mais uns gregos para perto da gente, bom, o início da história da igreja, se você nunca leu, leia, você vai ver que tristeza que foi isso com o cristianismo, quando o cristianismo se aproximou da cultura grega. Porque é uma cultura anticristã. Não é uma cultura que crê no Deus verdadeiro. Aliás, nem Deus propriamente dito eles creem. Eles creem em vários deuses, aquele panteão de Deus. E Platão ainda crê naquele demiurgo, né? Mas enfim, isso é outra história. Mas são diferenças que parecem ser sutis. Mas se fosse sutis, Paulo ia falar, aceitem-se entre si. Mas ele está dizendo, não é sutil. Isso corrompe essa doutrina, corrompe o evangelho, de forma que isso é uma heterodoutrina, uma outra doutrina, um outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho que vem de Deus. Agora, qual que é o motivo disso tudo? Então Paulo agora, depois de escrever aqui, Timóteo, você vai ter que gerar conflito aí. Você vai pregar essa doutrina? Vai dar problema. Você vai brigar com as pessoas. As pessoas não gostam disso. Eles gostam daquela mensagem que aceita todo mundo, que é inclusivista. Vai dar briga. Agora, qual é a motivação? Isso é a grande diferença do cristianismo. Olha então o que Paulo vai dizer no versículo 6 a 7. Paulo diz assim, o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Paulo está falando assim, Timóteo, o objetivo disso tudo não é destruir as pessoas. Você não vai preservar essa doutrina a fim de destruir alguém.
a fim de mostrar como ele é louco, nos seus pensamentos. Não, a ideia não é destruir a pessoa. Timóteo, isso é amor. Não é interessante isso? Eu já falei isso aqui para vocês em outra ocasião, que a gente tem uma ideia muito errada do que é amor. Quando a gente é duro com alguém, as pessoas vêm e falam assim, cara, faltou amor ali, né? Que falta de amor. Falta de amor? Pelo contrário, isso é amor. Seu filho chega na sua casa, abre a gaveta da cozinha e pega uma faca na mão. O que você vai fazer? Você vai sair correndo na hora. Você não vai falar assim, filhinho, vem aqui. Vamos sentar aí do lado com a faca na mão, claro, né? Senta aí do lado, pensa bem, olha para essa faca. Você acha que ela vai te fazer bem? Né? As pessoas acham que, não, por amor ao seu filho, você vai sair correndo, vai tirar o filho, nunca mais pega nisso, você vai falar duro, você vai falar bravo com ele. Porque aquilo lá pode matá-lo. Isso é amor. Quem não ama, vê o filho com a faca e fala assim, deixa ele lá, né? Ele vai ver que vai dar errado, vai se cortar, e ele se aprende ele mesmo. Assim. Isso não é amor. Pelo menos na minha cabeça não entra o amor disso. Então Paulo está dizendo assim, Timóteo, por que você tem que batalhar pela sã doutrina? Por que você tem que corrigir essas pessoas? Porque elas estão indo para o destino errado. Elas estão erradas nas suas concepções. Agora imagina que você está lá diante de um penhasco e todo mundo andando e caindo no penhasco e você assim, bom, eu amo essas pessoas então? Eu não posso fazer nada porque eu amo essas pessoas. Pelo contrário, se você amar essas pessoas, você dizer, não vá para lá, porque ali tem um penhasco, você vai cair no penhasco, você vai morrer. O destino não é legal por onde você está indo, não vai te trazer coisa boa. Isso é amor. Então Paulo fala, Timóteo, eu estou falando tudo isso porque a gente ama essas pessoas, não é porque a gente odeia essas pessoas. Agora, o amor ele provém, Paulo vai dizer aqui. Guardem essas 3 expressões. Um coração puro, uma boa consciência e de uma fé sincera. O que é um coração puro? O coração puro é uma boa intenção. Perceba que isso é muito subjetivo, a gente não tem como avaliar o coração, a intenção do coração. Mas, se é de fato amor, parte de um coração puro, que de fato deseja ganhar aquela pessoa para Cristo, fazer com que ela creia nessa doutrina. Logo mais você vai ver o oposto disso. Paulo vai dizer aqui, logo, o oposto disso. O que é uma boa consciência? Sabe quando você, às vezes, é acusado de alguma coisa, e você fala assim, não, mas eu não fiz isso não. Aí você fala, não, mas pronto, não tem nem como comprovar tudo, mas minha consciência está boa. Você sabe que você não fez aquilo que é errado. Isso é consciência. Quando a gente erra, a consciência nos acusa. Então, uma boa consciência é aquela pessoa que está batalhando pela sã doutrina, mas que ela vive essa doutrina. Ela busca viver essa doutrina. Quer dizer que ela é perfeita? Claro que não, senão ela não estaria aqui, ou a gente estaria chamando ela de mentirosa. É pela impossibilidade de alguém aqui nesse mundo ser perfeito. Mas ela batalha por viver essa doutrina. Então ela tem uma consciência boa. E ela também tem uma fé sincera. Ela crê de fato naquilo. Eu disse isso para vocês na primeira mensagem e vou repetir. É muito triste quando a gente fica sabendo que, inclusive amigos nossos, né, que diziam crer de fato em tudo isso que nós estamos falando na Bíblia, e chegam para a gente um dia do nada e falam assim, cansei, vou jogar tudo pro alto. Recentemente quem fez isso foi um pastor americano. Eu tenho uns livros dele aqui no meu estante, bons livros, bons ensinamentos. Da noite para o dia ele resolveu largar sua esposa com os filhos, largou o pastorado e foi viver a vida. Aproveitar, né, como o pessoal fala, fora essa linha. Assim, que fé sincera é essa? Então a gente tem que parar e pensar assim, realmente crê nessa doutrina? Porque se você não crê, quando você for confrontar alguém, você vai confrontar alguém assim, sabe, balbuciando. Tipo assim, veja bem, né? Parece-me que você realmente crê nessa doutrina, nessa mensagem da Bíblia? Porque se você crê mesmo, vai gerar conflito.
Então Paulo está dizendo, o amor, ele procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, versículo 6, se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, a exortação feita em amor, ela visa restauração. Isso é o amor. Isso é o que a gente visa quando a gente confronta alguém. O contrário disso são discussões inúteis. Eu não tenho Facebook por enquanto. E não tenho também. Bom, não tenho quase nenhuma rede social, sem WhatsApp, né? Mas quase nenhum. O restante eu não tenho nada de WhatsApp. Mas a igreja tem. Então, vira e mexe eu tenho que entrar lá para ver e conversar com alguém que mandou mensagem pela igreja, enfim. Então você tem que pelo menos ir lá, né? E aí você acaba vendo algumas coisas. Como tem gente que acha que foi chamado por Deus para ficar guerreando no Facebook com outras pessoas por doutrina. Você não foi chamado por Deus para isso. Eu falo, são os pastores do Facebook, ou teólogos do Facebook. Tem um monte de gente que acha. Assim, o cara coloca alguma coisa impressionante hoje, né? A internet fez isso, né? Um sociólogo disse aí que a internet deu voz para quem a gente nunca imaginava que fosse ter voz. Você coloca qualquer afirmação no Facebook, qualquer afirmação, qualquer. Pode colocar qualquer, posso deixar claro, com certeza. Amanhã vai ter gente concordando e discordando disso daí. Mas sim, discussão. Vai gerar discussão. Vai gerar discussão. Um dia desse, um professor lá do seminário postou o estudo dele lá no texto, ele teve que tirar o estudo. De tanta discussão, crente concordando, discordando, e já ficou tanto assim que ele apagou o posto, tirou e falou, ele teve que tirar o posto. De tanta briga. Isso não visa restauração. Isso é discussão inútil. Inútil. Não leva a nada. Você vai ficar discutindo com as outras pessoas. Estava saindo do culto um dia desses, um cara chegou para mim, visitando aqui a gente, e falou assim, eu gostei da mensagem, mas discordei de algumas coisas. Eu falei, ok. Ele falou, não dá tempo de falar hoje? Eu falei, tudo bem, se não dá tempo, eu não vou nem insistir. Ok, pode ser. Mas aí eu vi que ele queria falar. Né? Aí ele disse, não, então eu discordei disso que você falou. Eu falei, ok, abri a Bíblia, mostrei lá o que eu creio. Não, pode até parecer, mas mesmo assim eu discordo. Eu falei, tá bom. Eu falei, ok. Não tem que ficar debatendo. Eu posso mostrar na Bíblia para você, eu preguei isso por causa que a Bíblia fala isso daqui, ó. Mais do que isso, eu não fui chamado a ficar debatendo. Não, você está aí que enquanto você não te provar, você não sai daqui hoje. Isso é discussão inútil. Não leva a nada. E o mais engraçado ainda, que a gente pensa assim, é só a gente que vive isso. Só a gente que vive isso. Mas olha o que Paulo fala. Essas discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Parece nos nossos dias, né? É engraçado quando alguém chega para mim e fala assim, ó. Um dia desse falaram isso para mim, mal. Fala assim, você fica citando Agostinho, né, na sua pregação, mas espera aí, eu não sou muito fã de Agostinho, não sei o quê. Eu falei, quantos livros você já leu de Agostinho? Nunca li nada de Agostinho. Você pode falar que você não gosta de Agostinho. Assim, tudo bem, depois que você lê, você pode até falar, mas como você pode falar uma coisa dessa que você não conhece? Como você pode falar isso? Você discorda, porque você nunca leu nada dele, alguma coisa assim. Enfim, as pessoas acham que pode dar opinião de tudo quanto é coisa assim, mas qual é a sua base para dizer isso? Não, não tem base nenhuma. É assim, eu só quero discordar. É discussão inútil. Lá em Filipenses capítulo 2, lembra que a gente viu na série de mutualidade, Paulo chama isso de partidarismo. Lembra que ele fala isso? Nada faz raiz por partidarismo. O que é um partidarismo? É alguém que defende uma opinião que compromete o coletivo só por causa... Era um termo político mesmo naquela época. Só por causa da sua ideologia política. A gente vê isso em famílias. O homem e a mulher preferem discutir e algum dos dois ganhar a discussão, mas no fim dos contos você chega e fala assim, será que valeu a pena? Fica sem se falar depois de uma semana, brigado, mas fala, não, mas eu
estou com a razão, provei que eu estou com a razão. Aí você fala, valeu a pena você fazer isso? Isso é partidarismo. Você compromete o coletivo por causa da vontade de ganhar uma discussão. Então Paulo fala, não entre em discussão inútil. Defenda essa doutrina para restaurar as pessoas por amor. Não para ficar perdendo tempo com discussões. Agora se segurem aí, porque agora é a receita pela qual o Evangelho vai trazer conflito. Porque agora Paulo vai dizer assim, sabemos que a lei é boa. E a lei de fato é boa. A lei aqui está se referindo à lei lá do Antigo Testamento. A lei que foi dada por Deus. A lei é boa, não é ruim. Se alguém a usa de maneira adequada. Dá uma olhada na segunda carta de Timóteo. Lá no capítulo 2, versículo 5. Olha o que Paulo diz assim, diz aí, capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Por que eu li esse versículo? Porque de acordo com as regras é exatamente a mesma expressão que Paulo usa ali para dizer da lei. Ele está falando assim, a lei é boa se você não quiser ficar manipulando a lei. Se você entender as regras da lei. Se você entender a lei em si. Se você entender isso, a lei é boa. Por quê? Versículo 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para... E aí vem uma lista aqui que daqui a pouco a gente vai ler. Por que a lei é boa? Porque para aquele que quer fazer o bem, na verdade nem de lei ele precisa. Ele não precisa de lei. Lembra que eu disse aqui já que para mim um cristão não precisaria, por exemplo, de ter uma sinalização no transporte coletivo para ceder o seu lugar para outras pessoas. Porque se você agir como um cristão, você vai fazer isso automaticamente, mesmo que você não estiver num daqueles lugares de grave, idoso, enfim, sei lá. Você vai ver qualquer grave, qualquer idoso, qualquer pessoa assim, você vai ceder o seu lugar, você não precisa de uma lei para isso. Porque você é um cristão que ama o próximo. Então para quem que a lei serve? A lei serve para aquele que não quer viver segundo as regras que Deus estabeleceu para este mundo. Porque Deus, quando criou o mundo, estabeleceu a regra do altruísmo. Como o pecado entrou no coração humano e tem pessoas que ficam lutando contra isso, então é necessário uma lei que chegue e diga, seja altruísta, egoísmo é pecado. Agora, é claro que, em um certo sentido, ninguém é justo. Por isso que todos nós precisamos da lei. Paulo vai dizer claramente lá em Gálatas, né, que se não fosse a lei, ele nem sabia que ele cobiçava. Mas veio a lei dizendo, não cobiçarás. Aí quando ele parou para pensar na coisa, ele falou assim, opa, eu cobiço. Antes da lei, ele cometia isso, mas ele não sabia que aquilo era pecado. Então, num certo sentido, como ninguém é justo, a lei sempre vai apontar a nossa pecaminosidade. Agora, por outro lado, Paulo escreve esse justo contrastando com um outro grupo que ele vai dizer aqui, uma lista de pessoas e de pecados que ele vai dizer aqui. Então, o justo para Paulo nesse sentido não é alguém que é perfeito, porque esse daí só foi um justo que já teve, que é Jesus Cristo. Mas é todo aquele que está lutando para fugir dessa lista. Se você está lutando para fugir dessa lista, você pode ser considerado um justo, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. Não porque você é bom, porque nós somos bons, mas porque Deus é gracioso na nossa vida. Então ele diz assim no versículo 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Paulo está dizendo, Timóteo, você tem que defender essa doutrina, porque essa doutrina não é simplesmente algo que a gente crê. Essa doutrina é algo que a gente pratica. E nós fazemos aquilo que nós cremos. Se você crê na doutrina errada, logicamente você vai praticar aquilo que Deus não quer que você pratique.
Então, o argumento de Paulo é assim: Timóteo, Deus fez um mundo perfeito, como era para ser. Os homens pecaram. Então, agora, automaticamente, a gente foge do padrão de Deus. E para isso é necessário uma lei, para dizer as regras do jogo agora para a gente. Mas ele vai dizer, algumas pessoas dessa se opõem a essa lei, a essa doutrina, a essa maneira que Deus quer que a gente viva aqui nessa terra. Tanto é que exatamente a primeira palavrinha dessa lista, os transgressores, a palavra aqui é anomos. E nomos em grego é lei. Anomos é alguém que acha que não tem lei. O A negativo aqui, né? Não existe lei. Eu falo assim, não, eu faço o que eu quero, a vida é minha. A segunda palavrinha insubordinados é antinomos, aquele que é contra a lei. Então tem aquele que acha que não tem lei, ele faz o que ele quer da vida dele, e tem aquele que é contra a lei. Então qual que é o padrão de Deus? Falar a verdade? Então não mentir. O primeiro fala assim, fala a verdade, mentira, isso não importa, tanto faz, o importante é falar alguma coisa, isso aí, não tem lei nenhuma. O segundo vai falar assim, qual que é verdade? Então eu vou falar mentira. O certo é ser honesto? Então eu vou ser desonesto. Ele é contra a vontade, contra a lei. E mais, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes. Essas quatro palavrinhas juntas, né? Ímpios, pecadores, profanos e irreverentes, descreve alguém que é sem reverência, sem temor a Deus. Isso é alguém profano, alguém irreverente. É alguém que não tem reverência diante de Deus, temor a Deus. Agora, quando que a gente está diante de Deus? Quando a gente vem na igreja? Claro que não. Então, uma pessoa que não vive aí a sua vida debaixo do temor de Deus, pensando, Deus está presente, Deus está vendo o que a gente está fazendo, e essa consciência que me faz fazer aquilo que é certo. Quando uma pessoa pensa assim, Deus não existe mesmo, não estou nem aí, a consequência vai ser fazer o que quiser da vida. Para os que matam pai e mãe, os parricidas e os matricidas, e para os homicidas. De fato, acho que Paulo quer ser mais específico e depois abrangente, porque homicida engloba todo mundo, mas ele está dizendo, você mata pai, mata mãe, mata qualquer pessoa. Falar isso no Dia dos Pais é até curioso, né? Aliás, mais curioso no Brasil ainda é quando alguns presos recebem aquela, como chama? A saidinha lá, como chama? Indulto. O indulto, né? E aí a gente sempre sabe, né? Aliás, eu vi um desses que saiu hoje, que recebeu o indulto do Dia dos Pais e o primo dele foi matar a filha dele. Isso é o Brasil. A lei do Brasil. Que o cara recebe para comemorar o Dia dos Pais. Qual é o seu crime? Eu matou a filha dele. Enfim. Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, foge do padrão de Deus. Lembra de Gênesis, capítulo 1? Deus criou um homem e uma mulher para eles se relacionarem. E imoralidade sexual não é só homossexuais, é tudo que foge do padrão de Deus. Tudo que foge do padrão de Deus. Qualquer, seja pornografia, seja masturbação, seja duas mulheres, como lá em Gênesis 4 a gente já vê gente fugindo do padrão de Deus. Qualquer, ou dois homens, né? Qualquer padrão que fuja do que Deus estabeleceu, Paulo está dizendo, essas pessoas se opõem à sua doutrina. Agora, se ficasse só até aqui, né, sequestradores também, que é a ideia de quem, naquela época tinha o tráfico de escravos, né, tinha gente que maltratava os escravos e trafegava, essa ideia de sequestrador aqui. Se ficasse só aqui, todo mundo ia fazer assim, né, acho que eu estou fora dessa lista, né? Mas eu gosto das listas de Paulo. Quer dizer, não gosto porque sempre me ataca também, claro, eu sou pecador como vocês. Mas por outro lado eu gosto porque Paulo não faz aquelas separações que a gente gosta de fazer, sabe? Não, tem os pecadores e a gente está aqui, graças a Deus. Porque olha, qual que é o próximo item da lista? Para os mentirosos. Opa. E para os que juram falsamente. E aí, como se Paulo fala assim, não, Timóteo, quer saber? Se fosse continuar essa lista, a gente não ia terminar nunca essa carta, né? Então vamos resumir em para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Agora, então perceba que para Paulo, sã doutrina não é só crença. Ele vai falar muito disso.
Ele vai falar muito do evangelho, da crença. Então, quem é Deus para você, quem é o homem, essas crenças corretas. Mas ele está falando que quem pratica diferente do que o evangelho diz, também está se opondo a essa doutrina. Ele fala, Timóteo, você tem que calar essas pessoas. Você tem que se opor a essas pessoas. Não pode aceitar qualquer coisa, senão não pode aceitar. Então eu sempre digo aqui na igreja que o cristianismo ele é inclusivista, de acordo com os limites que o próprio Criador estabeleceu. Se você estiver dentro da regra, o cristianismo é inclusivista. Ele aceita pobre, rico, alto, baixo, gordo, magro, negro, branco, vermelho, amarelo. Sim. Iletrado, culto. Ele é inclusivista. Mas ele é inclusivista dentro dos limites que o próprio Criador estabeleceu. Ele não é inclusivista, todo mundo faz parte. Não. Porque tem aqueles que se opõem a essa doutrina. Queria terminar mostrando para vocês como Paulo dá importância para isso. Abram lá em Tito, capítulo 1, versículo 9. Então, Paulo está falando para os presbíteros, aqui para os líderes, que Tito devia reconhecer líderes. Ele fala assim, que esses presbíteros deviam apegar-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Eu queria terminar com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Talvez é a página anterior da sua Bíblia. É a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque Paulo diz assim, que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E aí a minha pergunta é, de que lado você está dessa doutrina? Não só da crença, mas da prática também. Você está se opondo a essa doutrina? Crendo naquilo que é errado e praticando, fazendo aquilo que é errado? Ou você pode, juntamente com Paulo, com Timóteo, e eu espero que a maioria aqui se opor a essa doutrina, porque só pode se opor aquele que está desse lado, do lado correto da doutrina. Se você não está do lado correto, tanto da crença, mas também da consciência, não só a fé sincera, consciência boa, o coração puro, você não pode se opor a essas pessoas. E como você vai se opor àquele que é exatamente igual a você? Lembra que Jesus disse? Se eu expulso demônio por Beelzebub, então peraí, o reino está contra ele mesmo, não faz sentido isso. Então, para a gente lutar, batalhar pela sã doutrina e batalhar pela uma vivência correta da sã doutrina, em primeiro lugar, a gente não pode achar que a gente não suporta mais essa doutrina, como Paulo disse às pessoas. A gente tem que ir lá do lado certo, crendo na mensagem da Bíblia e praticando aquilo que a Bíblia fala. Isto é o Evangelho. Vamos fazer. Amém?